na Escola Bíblica Dominical, e grande culto, domingo às 17 horas, culto do amigo, tá bom? Traga os vossos amigos, amém? Agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco pela internet, que Deus abençoe de forma especial. Vamos dar seguimento ao nosso estudo, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 7, versículo de número 21. Estaremos dando seguimento com a temática: quem tu dizes que és, um progressista ou um regressista? No livro do profeta Jeremias, capítulo de número 7, versículo de número 24. Glória a Deus. Repetindo, Jeremias, capítulo de número 7, versículo de número 4, para a nossa 23 e 24, tá, irmãos? Versículo 23 e versículo 24, tá bom? Em nome de Jesus de Nazaré. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás, e não para diante. Amém? Glória a Deus. Soberano Pai, Criador dos céus, Criador da terra, pela estimada oportunidade, aqui nós estamos uma vez mais, para mergulharmos, meu Deus, na Tua boa vontade. Somos gratos, meu Deus, ao Senhor, porque Tu és um Pai que tem o melhor para os Teus filhos. Obrigado, meu Deus, porque tudo o Senhor tem debaixo dos Teus controles, dos Teus planejamentos. E hoje, uma vez mais, a Tua igreja, meu Deus, está, meu Deus, nesta, Deus, concretização na casa do Senhor, prestando o culto de adoração a Ti. E bem verdade também para ouvir a Tua voz. Obrigado, meu Deus, por esta palavra orientadora, capacitadora. Palavra esta que sara a ferida, que dá vida, meu Deus, ao morto, levanta o caído e dá vigor ao fraco. E estimula, meu Deus, o desestimulado, e aumenta a fé daquele que está com a fé, meu Deus amado, ó Deus, em um negativismo. Aqui nós estamos uma vez mais, meu Deus, para ouvir a Tua voz. Pai, meu querido Senhor Jesus, meu amigo Espírito Santo, fala conosco uma vez mais, meu Deus. Seja bem-vindo a esta mensagem, bem como o Senhor, o Teu Filho, e o meu amigo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Peço a vossa atenção, em nome de Jesus de Nazaré. Meus amados irmãos, palavra esta que dá de entender a que ponto o homem ele passa a viver em um sentido atropelador, em um sentido que não glorifica o nome do Senhor, O interessante é que o nosso Deus, ele lança propostas
E essas propostas que o Senhor ele lança ao homem é para benefício próprio do Senhor para com a vida do homem. Se nós formos observar a transição de Deus ao homem, a gente sempre vai ver Deus apresentando as suas propostas com definições incomparáveis. As definições do Senhor em suas propostas são definições de conquistas, prorrogações, de bênçãos, de curas, de livramentos, de boas moradias, de um cuidado a qual nenhum de nós vamos conseguir apresentar até mesmo aos nossos filhos, a quem nós tanto nós dizemos que amamos. E o que me chama mais a atenção é que, ao mesmo tempo ele estar presente pela sua onipresença, localidades a qual eu e você não podemos estar, mas ele está presente. E o interessante é que quando Deus ele disse a Moisés: Moisés, quando tu fores lá para Faraó, tu vai dizer que o Eu Sou te enviou. E diante desta fala, deste pronunciamento, de forma direta, Deus estava dizendo: olha, Moisés, ele vai entender. E no entanto, meus irmãos, com muita propriedade, Moisés falou a Faraó quem estava enviando ele ali. É basicamente assim. O ser humano hoje em dia, ele de forma grotesca, agressiva, e isso nada mais é do que um hábito do homem querer se prevalecer em uma certa atividade a qual ele está presente, porque alguém enviou ele. Olha, quem me enviou aqui foi Beltrano. E detalhe, ele vai lá em nome de fulano e de Beltrano. Às vezes humilha, às vezes se sobressai, achando ele, porque ele foi enviado por alguém, tem a capacidade de humilhar, tem a capacidade de se prevalecer, vestir uma roupa, a qual a roupa, na verdade, não é para ele, mas só porque ele foi enviado, ele faz isso. E como nós estamos, meus irmãos, no primeiro ponto desta temática, quem tu dizes que és? Eu quero me ater na noite deste dia a mandado de Deus pela sua palavra, é que quando Deus estava falando com Jeremias, Jeremias foi o porta-voz de Deus para o povo de Israel, e Jeremias, por ser o porta-voz de Deus, ele estava apresentando
ele estava apresentando ali nada mais, nada menos do que o Criador deles, quem ele um dia elegeu, quem ele um dia titulou. Porque quando você é eleito, você tem um título pela eleição que você foi beneficiado. Mas infelizmente, meus irmãos, é típico do homem dele se comportar desta forma. É típico do homem desrespeitar o Criador dos céus e da terra. Ele tem mais a se ater naquilo que o homem fala, naquilo que o homem promete, do que o próprio Deus. Ele descaracteriza toda a representatividade da parte que Deus coloca na vida do homem. E no entanto, o pago, infelizmente, a pessoa tem que passar por ele não ter a sensibilidade de ouvir, porque na verdade nós falamos com propriedade, dizemos quem o nosso Deus é. E outra, Deus também diz quem somos nós, pelo nosso comportamento. Porque é que quando nós discorremos aqui nesse versículo, nós vamos ver com propriedade, ele dizendo: eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Eu vou explicar com mais detalhe. Deus dizendo assim: olha, eu, o Criador dos céus e da terra, que tenho toda a capacidade e potencialidade de me responsabilizar pela tua vida, porque eu, na minha onisciência, na minha eficácia, de um Deus que não volta com as palavras de eleição, eu estou dizendo para vocês que por causa de mim, vocês serão o que eu estou dizendo, o que vocês vão passar a ser, serão o meu povo. Aí uma coisa é você dizer: olha, vamos aqui para um ponto que todo mundo conhece. Tanto o governo federativo como o governo estadual e municipal, ele tem a sua diretoria. O interessante, meus irmãos, é que quando a diretoria chega em qualquer localidade, olha, esse aí é o representante do presidente, esse é o representante do governador, esse é o representante do prefeito. E as pessoas, na verdade, elas já vê com outros olhos. E Deus está dizendo para você e para mim com muita propriedade, pela sua palavra, de forma definida: você já entendeu quem você é aqui nesta terra? Você já entendeu quem é Deus na sua vida e no mundo existente? Que eu volto a dizer
com propriedade. É mais fácil o homem desobedecer a Deus, somente escutar a Deus, do que aos homens. Porque aos homens, pelo menos, eles têm uma consciência que, se ele não se submeter àquilo que o governo federativo ou estadual ou municipal, olha, se eu não fizer tal coisa, eu vou pagar, eu vou ser penalizado. Algo veio aqui na minha mente, meus irmãos. Vamos supor que Jesus, só um exemplo, vamos supor que Jesus, ele não fosse, chegasse lá depois. Quando ele mandou os discípulos atravessar no barquinho, vai lá, depois eu vou. Se eles chegassem lá, olha, estão chegando aqui os discípulos de Jesus. Olha quem foi. Os discípulos de Jesus. Mas tem um detalhe: o porquê que Jesus não deixou acontecer isso? Porque eles ainda não estavam, tinham recebido a ordenação de Deus, de Cristo. Mas quando eles recebem a ordenação de Cristo, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ficar em Jerusalém. A gente diz: olha, é o seguinte, pregai primeiramente em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Mas Jesus fisicamente já não estaria presente. Detalhe: não estava fisicamente presente, mas estava fisicamente, espiritualmente, porque ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Na Porta Formosa estava lá um homem paralítico das pernas, que não podia transitar de forma normal, a qual você transitamos, pediu dinheiro. Olha, é o seguinte, eu estou aqui representando alguém, e este alguém, ele está acima de qualquer dinheiro. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu te dou, receba a tua cura em nome de Jesus de Nazaré. O interessante é que os apóstolos, na verdade, irmão, olha para cá, olha para cá. E Jesus disse assim: olha, ide e fazei discípulos. Somos passivos de erros, porque somos falhos. Que é infalível somente Deus, e acabou-se a conversa. Sabe por quê que as evidências genuinamente de Deus estavam na vida desses homens? Porque eles ouviram cada palavra que saía da boca do Senhor. Eles ouviam a forma que era, através do Espírito Santo de Deus, a forma que era para eles se comportarem. E eles tiveram êxodo, prevaleceram. E detalhe, eram de fato pessoas
que Deus tinha prazer de dizer: és meu enviado. Jesus disse o que para Ananias? Rapaz, é o seguinte, tem alguém aí? Quem é, Senhor? Não te afoba não, rapaz. Deixa eu terminar a minha conversa contigo. O nome dele é Saulo. Mas, Senhor, não te preocupa não, porque eu tenho uma grande obra para fazer na vida dele. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos em transe, psicologicamente falando, porque nós queremos que seja do nosso jeito. Não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor, para que Ele venha testificar, de dizer quem é eu, quem é você. E quando o Senhor se apresenta, meus irmãos, para o profeta Jeremias, Ele se apresenta de forma direta: ei, se vocês andarem de acordo com a minha ordem, vocês vão viver benefícios, a qual o meu nome será glorificado na vida de vocês. A pergunta que não quer calar na noite deste dia: como nós estamos transitando na presença do Senhor? A nossa trajetória, meu irmão e minha irmã, tem que ser uma trajetória que venha glorificar o nome do Senhor. Eu falei anteriormente, repito uma vez mais, acerca de um título que Deus, Ele impetra na minha vida, impetra na tua vida. Se a pessoa transitar na área secular, da advocacia, um dia ele vai ser um advogado. Se ele transitar na área espiritual de um levita, Deus vai levantar ele como levita na casa do Senhor. Se ele transitar na área da palavra, Deus vai levantar ele como verdadeiro pregoeiro, aleluia, dos tempos atuais, até o arrebatamento da igreja. Se ele permanecer, se ele na verdade estiver presente no arrebatamento, e se não tiver, Deus prepara e leva, o que aconteceu com muitos por aí. Aí eu te faço uma pergunta: as transições deles, o interessante é que Jesus escolheu 12 e transitaram 3 anos com Jesus, tinham um título duplo, além de ser tesoureiro, era discípulo. Mas eis a questão, meus irmãos: nadou, mas infelizmente morreu na praia. Repito uma vez mais aqui, como sempre falo aqui na casa do Senhor: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Transitaram durante ano após ano, e Deus disse: Moisés, eu vou matar Moisés, o teu povo vou matar. Um percurso de dias se tornou em ano após ano, e muitos morreram no deserto, porque perante o Senhor eles tinham uma identificação que não agradava ao Senhor, a ponto do Senhor chamar eles de escorpiões, a ponto do Senhor dizer: são tudo de duro cerviz, né? Obstinado de coração. Quem tu dizes que tu és? Porque às vezes a vida do ser humano é assim. Olha, irmãos, olha que Deus está dizendo hoje para você: ei,
Era Deus, literalmente Deus, na vida de Jeremias. Entenda, era Deus na vida de Jeremias ao povo de Israel. Aí vem uma outra evidência: o próprio povo de Israel via com seus olhos as obras fenomenais da parte dele na vida dos homens. Como eu falei anteriormente, é típico do homem de querer viver a sua vida nessa apologia ao erro, à desobediência. Como assim, pastor Enzo? Porque quando ele tem a sua formação de pensamento formada, ele vai ser apologista por causa dos seus méritos, costumes e hábitos. Ele sempre vai querer apresentar a sua tese. É o apologista do ocultismo. Tanto que o próprio Jesus, ele se endereçou aos apóstolos e disse: essa palavra não foi, meu irmão, porque existem dois tipos de discípulo: o espectador e quem é chamado por Jesus. Quando ele disse: não sejais como os escribas e saduceus, ele estava se endereçando, eram os apóstolos. Por quê? Porque eles eram verdadeiros apologistas das suas doutrinas, da sua formação de pensamento. E Jesus diz: olha, são bonitos por fora, mas é podre por dentro. Sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Aí o Senhor nos chama a atenção na noite deste dia, dizendo a eu e você, a que segmento nós devemos transitar. Porque aquele que ouve, ele transita no caminho da verdade. Aquele que escuta, ele transita no caminho do engano, da mentira. E quando ele transita no caminho da verdade, as pessoas veem a presença de Deus na vida deles, e tudo quanto que faz, Deus está presente, Deus se manifesta. E aquele que transita no caminho do engano, pelo incrível que pareça, sabe quem é que faz acontecer? O próprio Gabiru, para enganar. Mateus 24 diz que nos últimos tempos surgirão falsos cristos e falsos profetas, se possível enganarão até os escolhidos. Jesus está titulando essas pessoas como falsos cristos e falsos profetas. Eu estou dentro da mensagem. Quem é que? Aquele ali é profeta. Eita, profeta. Quem é aquilo ali? É um enviado de Cristo. Aí tem aquela multidão de seguidores. Aí quem está aqui, meu irmão? Pastor? Não, irmão, é fato. Isso é fato. Na transição da verdade é bem pouquinho, que vou te provar na Bíblia. Muitos chamados, poucos são os escolhidos.
poucos são os escolhidos. E a verdade é que o nosso Deus, Ele tem visto pessoas sendo desestimuladas. Irmãos, infelizmente. Estão sendo desestimuladas por causa da verdade. O senhor sabia, os senhores aqui presentes estão, e senhoras, jovens, adolescentes, crianças aqui presentes, que hoje em dia está assim. Quando você fala a verdade, a pessoa fica com raiva de você. Está aqui na Bíblia, meu irmão. Falamos no estudo de Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. E Jeremias era repugnado, rejeitado, afrontado. Está desse jeito. Eu tenho um amigo que ele estava na igreja, pregou lá numa certa igreja, não vou dizer não por questão de ética, os irmãos sabem que eu não digo o nome. Alguém disse: pastor, homem de Deus. Ele: não me chame de homem de Deus. Que é isso? A senhora vai me achar homem de Deus? Vai ser sexo masculino. Não. A senhora vai me achar hoje como homem de Deus, mas no dia que eu lhe chamar atenção, a senhora não me verás como mais um homem de Deus. Está assim. Jeremias, para o povo de Israel, não era homem de Deus. Não era homem de Deus. O pastor Wendel é homem de Deus, mas vamos lá, quando puxa, pastor Wendel mudou. Eu não mudei não, meu irmão. Eu só não sou conivente com coisa que não presta. Na hora do errado, vem para cá. Chama, vem cá, porque eu quero o teu bem. Quando Deus disse para Jeremias, porque ele queria ver o bem do povo, porque quem anda errado, ele anda para trás. Gente, me prova na Bíblia. Eu quero que você me prova na Bíblia Deus sendo aprovador daquilo que está contra a palavra dele. Não tem como. Não tem como. E aqui está dizendo para você e para mim, para que vos vá bem. Falei na outra vez e pergunto de novo: quem é que gosta de viver mal? Ninguém. Ninguém gosta de viver mal. Mas a pessoa tem uma mente cauterizada. Infelizmente o adversário tem cauterizado muitas e muitas pessoas. E elas têm vivido um título que não está glorificando o nome do Senhor. Não tem uma vida próspera. Não tem uma vida abençoada pelo Senhor. Porque se ele não é próspero, ele não é abençoado. Mas ele vive num mundo de conformismo. É um verdadeiro homem ou mulher conformados com aquilo que está aos seus olhos, não achando ele que Deus tem o melhor para ele. Ei, irmão, a Bíblia diz que nós vamos comer o melhor desta terra. Tem gente que está contente, se contentando com migalha. O meu Deus não é um Deus de migalha. Mas Senhor, eu estou me contendo com as migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Pelo amor de Deus, tem gente que é assim, meu irmão. Ponto 1, meu irmão: da mesa do meu Deus não cai migalha. Da mesa do meu Deus não cai migalha.
Porque o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, é por completo. E a dimensão das propostas, das promessas de Deus, para você e para mim, enquanto estiver aqui nesta terra, ela será aplicada nas nossas vidas. Mas faz isso é você sermos entendedores. Acontecer, nós temos que dar ouvidos, porque aquele que ouve, transita pela voz do Senhor. É desse jeito, meus irmãos. Meu Deus. Uma vida de aprovação por Deus e pelos homens. Atos capítulo número 6, versículo número 1, 4, 5. 1, 4, 5, 6 e 7. Não, e 7. Ora, preste atenção. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Preste atenção. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos as mesas? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou toda a multidão. Agradou quem, meus irmãos? Todo quem, meus irmãos? E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Espera aí, você vai entender melhor. Ora, naqueles dias, meus amados irmãos, o que eu quero me ater, na verdade, o Senhor está se endereçando a você e para mim, que enquanto nós estivermos aqui nesta terra, assim como foi naqueles dias, como nos dias de hoje, sempre alguém, sempre, eu estou falando com propriedade, sempre alguém será contra eu e será contra você. Espera aí, eu estou dizendo, será contra eu e será contra você. Sabe por quê? Porque dentro, eu estou dizendo, dentro da casa do Senhor, existe 2 tipos de povo. Aqueles que está com você e aquele que está contra você. E aquele que é contra você, pode ter na certeza que ele sempre vai ser o pior do pior e do pior. Ele nunca é nada. E nunca vai ser nada. Aí o pastor só olha para Beltrana. O pastor só olha para Beltrana. Lógico. Não é o olho do pastor não, meu irmão.
É o próprio olhar de Deus que está na vida daquele homem, daquela mulher, que está a favor do reino. Porque dentro da casa do Senhor tem os progressistas e os regressistas. Aí Deus diz assim: tu sabe quem que tu és? Tu é um regressista. Meu irmão, entenda o que Deus está dizendo hoje para você e para mim. Todos os profetas, eu estou dizendo todos os profetas, se bem que o Jonas, ele fez aquela macacada, né? Mas depois de muita pancada, cachuleta, ele inventou de agora eu vou. É assim. Ele prefere levar umas piscas para ir. Mas os demais, meus irmãos, Deus estava com eles. E o que Deus está dizendo para você e para mim, sabe o que é, meu querido irmão e minha querida irmã, com propriedade? Que Deus jamais vai colocar a responsabilidade na vida de um homem daquilo que ele defende com a sua como suas primícias, com sua primazia, com o seu investimento de um Deus que quer o melhor para a sua igreja. Se ele está vendo que a pessoa só anda para trás, ele jamais vai colocar uma responsabilidade na vida de um homem que anda para trás. Pelo contrário, ele vai colocar na mão de um homem e de uma mulher que vai para frente. O reino dele jamais venha. O reino dele aqui nesta terra não pode regredir. O reino dele tem que prosperar. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Aí, porque a multidão dos discípulos disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos as mesas. Meu irmão, pelo amor de Deus, quer dizer que Deus me coloca numa ocupação, eu vou para outra? Estava lá Marta e Maria. A Marta, não é Jesus não, viu, bichinho? Marta estava lá, irmãos. Martinha, uns pezinhos. Estava lá, bichinha. Aí a Marta, para cima e para baixo, né? Pois é, Maria nos pés, e Marta estava lá, correndo para cima e para baixo, cheio de poeira. Quem sabe foi lá, costurou alguma coisa, furou o dedo, o sangue estava com um band-aid enrolado no dedo. Quem sabe lá, estava lá na cozinha lá, né? Fritando um ovo, queimou o braço, estava com, o que o pessoal coloca pasta, né? Com pasta, com pasta. Quem sabe estava lá com a panelinha lá, com arroz queimado. Senhor, o que é, Maria? O que é, Marta? Tá bom esse negócio aí não? Eu estou aqui ocupado, suada aqui, até os cabelos, tá pingando aqui, já me queimei, já furei meu dedo. O arroz está queimado aqui. E Maria, ele disse: Maria, Marta, tu quer saber de uma coisa, rapaz? Maria escolheu a melhor parte. Glória a Deus. Glória a Deus. E infelizmente tem muitas pessoas dessa forma. Não, porque eu tenho que fazer isso aqui e o reino deixa de lado. Sabe o que é isso aí, meu irmão? Está aqui. Isso é prova. É Bíblia. Tem muita gente deixando, e detalhe, bota desculpa para tudo. Agora, para o reino, ou para ele, não. Para ele não tem desculpa não, né? Anda quilômetros e quilômetros. Se estiver chovendo, tem que estar lá.
porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Meu irmão, eles estavam entendendo que eles tinham que se ocupar somente nas viúvas e deixar para lá. Não, meu irmão, eu tenho certeza absoluta, é o mal de muita gente, que ele só foca o olhar dele numa coisa e se esquece das outras. E quando ele foca, nem se esquece porque ele não está vendo, quando ele se foca só numa coisa, ele é crítico. Pastor, meu irmão, tu está nos bastidores com ele? Tu está nos bastidores comigo? Por isso que eu falo, no dia que tu sentar na minha cadeira, tu vai saber o peso da responsabilidade de uma vida pastoral. Aí eles vieram murmurar, porque tem esses. E continua acontecendo no nosso meio. Tem que abandonar. Vou falar, Jesus. Eu vou falar. Estou no culto de ensinamento. E está aqui como prova. Tem gente, não é só aqui não, em todo canto, que vai para futebol, vai para rio, vai para praia, vai para todo canto e deixa o reino de lado. Se ocupa com outra coisa. Tem uma responsabilidade da igreja, não, porque eu tenho que fazer isso daqui. Porque é para ti, né? Se alguém tiver na live de Paragominas, pode falar. Se algum dia eu deixei de fazer o reino para fazer o que era meu, eu dividia. Para mim, eu tinha meu tempo, e para o reino, eu também tinha. E olha, que todas as vezes eu estava lá. Temos que ver, meus irmãos, uma vida de planejamento. É quantas horas a hora secular? É 8 horas, é isso? Pronto, é 8 horas a hora secular. E é muito fácil, meus irmãos, nós nos ocuparmos para nós. E aí o reino fica onde, meus irmãos? Será que ainda não deu ainda para entender o que Deus está tratando? Quem tu és? Um servo fiel ou um servo infiel? Está na Bíblia, Jesus falando acerca da parábola. E está assim, meu irmão. Você sabia que tem gente que você aconselha, conversa, orienta? Conselho diferente de orientação, é diferente, viu? Orientação é uma coisa, conselho é outra. Aí você fala uma coisa, a pessoa interpreta de outra forma. Mas isso é típico do homem. Ele é típico dele, por conta da formação de pensamento existente da parte dele, que ele vai querer pensar o que ele quer pensar. O interessante é que Jesus apresentava parábolas para o povo entender. Para o povo entender. E aqui nós estamos em uns versículos bíblicos, trazendo a você e a mim uma verdade. E nos diz aqui uma coisa interessante acerca que é preciso termos boa reputação. O que eu acabei de dizer agora há pouco. Deus não vai colocar algo de grande valia na mão de pessoas que não têm reputação.
Ele está de boa reputação e cheio do Espírito Santo de Deus. Você foi muito fácil dar glória a Deus, agora eu vou te explicar o porquê que Deus disse para você e para mim anteriormente, continua dizendo que eu e você temos que sermos cheios do Espírito Santo. E por que esta palavra veio para quem deveria ser escolhida a pessoa? Boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Vamos lá. Cheio do Espírito Santo. Vamos aqui para algo didático. Isso aqui é o que, meus irmãos? É o que isso aqui? Uma jarra. Ela está seca ou está vazia? Está quase vazia. Não está vazia. Eu posso saciar a sede dessa quantidade de pessoas aqui com essa quantidade de água? Hã? Não. E Deus disse que eram pessoas cheias do Espírito Santo. Cheias. Você sabe o que é cheio? É aquilo completo. É algo completo. Então, se Deus estava dizendo que Ele não queria ninguém de má reputação, Ele queria de boa reputação, então quando a pessoa ela tem uma boa reputação, consequentemente, por ele ter uma reputação, é porque alguém fez ele ser uma pessoa aprovadérrima para receber o elogio de boa reputação. No mundo capitalista qual nós vivemos, e no mundo existem muitas e muitas pessoas renomadas. Existem bons médicos, bons advogados, bons pedreiros, bons arquitetos, ou seja, são pessoas de boa reputação. E detalhe, são pessoas cheias de conhecimento. Conhecimento é diferente de sabedoria. E de forma didática, Deus está dizendo para você e para mim, que para eles serem cheios no meio da sociedade de conhecimento, ele precisou, de fato, ter boa reputação. E a reputação, meu irmão e minha irmã, ela é invendável. Eu estou te dizendo que quando o homem e a mulher têm boa reputação na sociedade, eles são invendáveis. Para Deus me encher, para Deus te encher do Espírito Santo, nós não devemos nos negociar, somos invendáveis. José teve boa reputação, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por isso que Deus era com José. E sabedoria, meu irmão, a sabedoria ela é diferente da inteligência. A inteligência você adquire aqui na terra, e a sabedoria você adquire lá do alto. Então é muito fácil você identificar quando o homem ele é sábio. Sabe por que ele é sábio? Porque ele é cheio do Espírito
Espírito Santo de Deus. E Deus não vai encher ninguém do seu espírito se não houver boa reputação. Aí quando existe esse tríade na vida do homem, boa reputação, cheio do espírito de sabedoria, sabe o que acontece, meu irmão? Meu Deus. Aí vem, aos quais constituímos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou toda a multidão. Olha, ó. Aqui está dizendo que agradou todo mundo. Tem um detalhe. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, ou seja, os espectadores. Porque o negócio era bom. De ver pessoas sendo curadas, sendo libertas. Porque entenda do que Deus está dizendo hoje para você. Para com cada um de nós. Você não vai seguir quem anda fazendo mal. Você segue? Porque você vive o bem? Você vai seguir? Sabe por que Eliseu seguia a Elias? Porque Elias tinha boa reputação. Sabe por que Timóteo estava ladeado com Paulo? Porque Paulo tinha boa reputação. Eles diziam quem eles eram. Eles apresentavam quem eles eram. E por eles ver, as pessoas ver quem eles eram, seguia ele. Ei, querido e querida, na medida que nós estamos em uma aprovação perante o Senhor, literalmente, nós somos pessoas de uma grande representatividade no meio da sociedade aprovada pelo Senhor. Tá? Isso é fato. Isto é fato. E por conta disso, quem ama transitar na verdade, aí vai crescendo e assim sucessivamente. E se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Interessante que aqui não está dizendo todos, só está dizendo uma grande parte. Então existe uma pequena parte. Está vendo aí? É o detalhe. Aqui está dizendo que uma grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, existia uma contingência de sacerdotes, porém não era todos. Por isso Deus falou com você e comigo agora há pouco, que tem aqueles que concordam com você e tem aquele que discorda de você. Quem tu diz que tu és? O que concorda ou o que discorda? Porque aqui não está dizendo todos, mas está dizendo a grande parte. Que possamos sermos essas pessoas da grande parte que vem estar em concordância com aquilo que Deus está dizendo nos tempos atuais. Amém? Fique esta palavra para você e para mim na noite deste dia.